Gálatas 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Há momentos em que o amor verdadeiro não se expressa em silêncio, mas em coragem. Paulo nos dá um exemplo raro e poderoso disso em Gálatas 2:11, quando decide confrontar Pedro, o próprio apóstolo, o líder respeitado da igreja primitiva. Esse episódio não é sobre rivalidade ou orgulho, mas sobre integridade e fidelidade ao Evangelho. É um lembrete de que, às vezes, o amor cristão precisa ter a firmeza da verdade para preservar o que é essencial. Pedro havia, inicialmente, se mostrado aberto à comunhão com os gentios. Ele comia com eles e os tratava como irmãos em Cristo. No entanto, quando alguns judeus vieram de Jerusalém, ele recuou, temendo críticas e rejeição. Sua atitude dividiu a comunidade e confundiu os novos crentes. O problema não era apenas uma questão de etiqueta social, era uma distorção da graça. Pedro, ao se afastar, sugeria que os gentios precisavam se tornar mais judeus para serem aceitos plenamente. Era um passo atrás no evangelho da liberdade. Paulo viu que aquilo comprometia o coração da mensagem. Em Cristo, todos são aceitos, não por rituais ou tradições, mas pela fé. Há momentos em que nós também nos tornamos como Pedro, não por maldade, mas por medo. Ajustamo-nos para agradar, silenciamos para evitar conflitos e acabamos negando sutilmente o que cremos. É aí que o confronto torna-se um ato de amor, não apenas para corrigir o outro, mas para preservar a verdade que liberta. Paulo não humilhou Pedro, nem o tratou como inimigo. Ele o confrontou face a face, de forma direta, honesta e pública, porque o erro de Pedro havia sido público e influente. O objetivo não era destruir sua reputação, mas restaurar a coerência entre sua fé e suas ações. O verdadeiro confronto cristão não nasce da raiva, mas da responsabilidade. Ele é doloroso, mas necessário. É mais fácil deixar as coisas como estão, mas a verdade negligenciada se torna uma ferida infeccionada. Em muitas relações, o silêncio é o que destrói, não a franqueza. Quando confrontamos com humildade e amor, oferecemos ao outro a oportunidade de crescer. Antes de corrigir alguém, porém, precisamos examinar nosso coração. Pergunte-se: estou fazendo isso para vencer um argumento ou para preservar a verdade? A diferença é o amor. Paulo amava a Pedro o suficiente para não deixá-lo cair na incoerência e amava a igreja o suficiente para protegê-la do engano. Paulo não cedeu à pressão, mesmo enfrentando uma figura respeitada como Pedro. Essa atitude exige coragem, não a coragem de quem busca conflito, mas de quem teme mais trair a verdade do que desagradar pessoas. Não discipulado cristão. Há momentos em que você precisará se manter firme, mesmo quando é mais confortável se calar. A fidelidade a Cristo exige discernimento, saber quando calar e quando falar. Paulo nos mostra que o amor maduro é aquele que sabe unir graça e verdade. Sem graça, a verdade fere. Sem verdade, a graça se torna superficial. Confrontar pode ser arriscado, mas também é um ato de fé. É confiar que Deus usará a verdade dita com amor para produzir arrependimento, maturidade e reconciliação. É entender que a unidade da igreja não se sustenta em evitar conflitos, mas em enfrentá-los com honestidade e respeito. Esse episódio, longe de dividir, fortaleceu a igreja. Pedro, mais tarde, demonstra humildade e respeito por Paulo em 2 de Pedro 3,15, mostrando que o confronto não destruiu sua comunhão, mas a purificou. Quando a verdade é falada em amor, ela se torna um instrumento de crescimento. Precisamos de mais relacionamentos cristãos assim, maduros o suficiente para corrigir e humildes o bastante para ouvir. Igrejas saudáveis não são aquelas sem conflitos, mas aquelas que aprendem a lidar com eles de forma espiritual. O silêncio conivente é tão destrutivo quanto o confronto sem amor. Antes de confrontar alguém, ore.
Peça a Deus que purifique suas intenções e lhe dê o tom certo. Fale pessoalmente, se possível. Evite fofocas e exposições desnecessárias. Busque restaurar, não punir. E, sobretudo, esteja pronto para ser confrontado também, porque todos nós, em algum momento, precisamos de alguém que nos lembre quem somos em Cristo. Ser confrontado não é uma ofensa, é um convite à maturidade. E confrontar, quando necessário, é uma forma de amar, mesmo que doa. Gálatas 2:11 nos ensina que o Evangelho exige tanto compaixão quanto coragem. O amor que nunca corrige não é amor verdadeiro, e a verdade que não é temperada por graça se torna dura e estéril. Paulo e Pedro nos mostram que, quando a verdade é dita com amor e recebida com humildade, o resultado é restauração, não divisão. A fé autêntica não teme a luz da correção, porque sabe que no fim, ela revela o rosto de Cristo em nós. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.